Olá, e aí, como é que você está? Tudo bem? Quem nunca se viu perdendo tempo diante de uma indecisão, não é verdade? Eu mesmo era perdida total, né? Em toda a minha juventude, até os meus 20 e poucos anos, eu era a pessoa mais indecisa que eu própria já conheci. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente nesse sentido, né? Eu trabalho, inclusive, auxiliando pessoas, orientando pessoas a construírem escolhas assertivas em suas vidas. Então eu, que já fui a pessoa mais indecisa que eu já conheci, mas que hoje trabalho com isso, vou te dar 3 dicas muito importantes para te ajudar a construir escolhas mais assertivas na sua vida. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Ferreira, sou psicóloga, coach de carreira e sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, pessoal e profissional. E tanto no desenvolvimento pessoal quanto no profissional, a gente precisa diariamente construir escolhas. E são essas escolhas que vão norteando nossos caminhos, nossas emoções, nossos destinos, né? E quando são escolhas aleatórias, esses destinos e esses caminhos são aleatórios também e muitas vezes podem trazer consequências que não são tão agradáveis. Por isso, as escolhas assertivas, as escolhas conscientes vão te levar para caminhos que fazem sentido para você. Então vamos para as 3 dicas? Bom, a primeira dica delas, a primeira de todas, né, é que você não decida por impulso, né? Infelizmente, muita gente decide por impulso. Então, que dica eu posso te dar para você que sabe que em determinada dimensão da sua vida, seja na área de roupas, seja na área de alimentação, seja na área de papelaria. Eu, por exemplo, sou apaixonada por papelaria, canetinhas coloridas, papéis coloridos, caderninhos coloridos. Então, sim, também já decidi várias vezes por impulso. Se você decide por impulso, a dica que eu te dou é: percebe o que tipo de decisão, que tipo de área da vida te faz decidir por impulso, e nessa situação, nesse contexto, você fica mais alerta para que você se esforce mais conscientemente para não decidir por impulso. Então, a primeira dica de todas é: não decida por impulso. Normalmente, o impulso não traz uma consequência muito agradável para a nossa vida. Então, a segunda dica é: avalie as consequências, compare quais serão as consequências de cada opção que você pode escolher, mas cuidado para não comparar o lado positivo de uma opção com o lado negativo da outra, né? Quando a gente vai fazer uma decisão, uma escolha, a gente precisa abrir mão. E muitas vezes é nesse abrir mão que a gente emperra, porque às vezes a gente não quer abrir mão, né? Mas é necessário, porque se a gente não abrir mão, a gente não escolhe, se a gente não escolhe, a gente não avança, a gente para, não é verdade? Então, assim, muita gente faz o quê? Pensa no lado bom daquilo que ela não vai escolher. E aí isso gera um sofrimento, gera uma angústia, né? E o ruim de você passar muito tempo numa indecisão é que isso gera angústia, isso gera sofrimento. Então, assim, pegue essas estratégias e aplique nas suas decisões, das mais simples às mais elaboradas, para que você consiga ter tranquilidade e consciência do que você está escolhendo. Então, se você está em dúvida, por exemplo, se você compra um livro A ou um livro B, você precisa considerar o lado bom do livro A em confrontação, em comparação com o lado bom do livro B, e o lado ruim do livro A com o lado ruim do livro B, e não o lado bom do livro A com o lado ruim do livro B. Ou se você escolhe o livro B, aí você vai ficar pensando nas coisas boas que tem no livro A, que você poderia aprender, que você não está escolhendo agora, que você vai perder tempo. Do que adianta? Ou então, não, eu vou escolher o livro A, mas e aí o livro B? Eu queria tanto ler o livro B e agora, mas eu não posso comprar os dois, o que eu faço? Aí você para novamente. Então, assim, decidir é abrir mão. E quando você for decidir, compare o lado positivo da situação A com o lado positivo da situação B, com o lado positivo da situação C e o lado ruim de cada situação, de cada contexto, de cada decisão.
o que você ganha e o que você perde. E para facilitar, anota isso que você vai conseguir visualizar. Quando a gente visualiza, as informações elas ficam mais organizadas e ajuda a sua decisão, porque você não vai precisar memorizar o que você ganha e perde em cada uma das possibilidades. Isso vai estar escrito, você vai apenas olhar e refletir, ver qual faz mais sentido para você nesse momento e escolher. E tudo bem, a escolha que você fizer é a que faz mais sentido para você e o importante é que você esteja consciente das consequências e disposto a enfrentar, a assumir essas consequências. Tudo bem? Espero ter ajudado. E pra gente finalizar, a terceira e última dica que muita gente ignora, ou talvez você nunca tenha ouvido, é: vai fazer uma decisão, escute as suas emoções, ouça o que elas têm para te falar, né? Quantas vezes em processos de psicoterapia, em processos de orientação profissional, eu conduzo pessoas ou eu auxilio, né, facilito processos de desenvolvimento de pessoas que elas estão ali, travadas numa decisão, mas a gente sente, enquanto profissional, a gente sente também o quanto que não abrir mão gera sofrimento, gera dor, gera angústia. Então, muitas vezes, esse sofrimento do abrir mão está só na sua mente, né? Na verdade, o que você precisa sim é abrir mão. E quando você abrir mão, priorizando um caminho que faz mais sentido para você nesse momento da sua vida, você vai tirar um peso das suas costas, você vai se sentir bem. Talvez você seja julgado por outras pessoas, sim. Talvez outras pessoas não entendam a sua escolha, sim. Mas o que importa é que isso faça bem a você. Claro, com ética, né? Não agredindo ninguém, não machucando ninguém, não prejudicando ninguém. Mas que isso faça sentido para você. É muito ruim a gente levar adiante uma vida ou uma escolha ou as consequências de uma escolha que não fazem sentido. Então, quando você for fazer uma decisão, pensa nisso também. Percebe o que o seu corpo mostra para você, o que as suas emoções sinalizam para você, se você decidir pelo caminho A, se você decidir pelo caminho C, pelo B, pelo C ou por qualquer outro. Você vai perceber, imagina, você já decidiu o caminho A, o que você sente? Se sente bem, se sente mal, incomodado, feliz? E no caminho B, e no C, e no D, né? A emoção, ela faz parte das escolhas conscientes e assertivas. Claro que não isoladamente, em parceria com o equilíbrio da razão, né? Mas a gente não pode desconsiderar. Então vamos resumir? 1. Não escolha por impulso e avalie aí em que áreas você costuma fazer isso. 2. Compare o lado bom e o lado ruim de todas as possibilidades. Lado bom com lado bom, lado ruim com lado ruim. Nada de lado bom com lado ruim do outro, isso não é justo. E 3. Perceba, ouça e considere na sua escolha os sinais que as suas emoções estão mostrando para você, tudo bem? Te ajudei com essas informações. Se eu te ajudei, ajuda outras pessoas também, compartilha esse vídeo, né? Comenta aqui embaixo dúvidas, temas que você gostaria que eu pudesse desenvolver aqui, trazer mais dicas, tanto no desenvolvimento pessoal quanto no profissional, que eu tenho o maior prazer de gravar esses vídeos e poder ajudar mais pessoas a se desenvolverem, assim como eu tive a oportunidade de me desenvolver e continuo fazendo, né? Tendo essa oportunidade ao longo dos dias, ao longo da minha vida. Então, um forte abraço, não esquece de compartilhar se você gostou. Se você está gostando dos conteúdos, se inscreve no canal, que logo logo terá vídeo novo. Um abraço e até mais!